A morte do ativista turco-americano İlker Ezgi, em 6 de setembro, causou grande indignação. Ezgi foi morto pelas forças israelenses durante um protesto contra a ocupação dos territórios palestinos e seu falecimento se tornou um símbolo do conflito em andamento. Muitas pessoas consideraram sua morte uma execução desumana, o que gerou condenação ao redor do mundo, especialmente na Turquia. Ezgi tinha apenas 26 anos e sua morte abalou profundamente seu país de origem, despertando sentimentos de tristeza e raiva. Após o ocorrido, o governo turco criticou duramente Israel, alertando sobre possíveis consequências e prometendo buscar justiça. As autoridades turcas estão coletando provas sobre a morte de Ezgi, com a intenção de levar o caso às Nações Unidas, destacando que sua morte faz parte de uma questão mais ampla de direitos humanos nos territórios ocupados. A morte de Ezgi também gerou grande comoção na Turquia e milhares de pessoas participaram de seu funeral em Didim, sua cidade natal, no oeste do país. Seu caixão foi coberto com a bandeira turca, tornando-se um forte símbolo de orgulho nacional e dor. Para muitos, Ezgi era uma voz corajosa que lutava por justiça e sua morte trouxe à tona as duras realidades da ocupação que ele tanto desafiava. O presidente turco Recep Tayyip Erdogan, que há muito tempo se opõe às ações de Israel na região, vê essa tragédia como mais um capítulo em sua postura crítica contra o governo israelense. Mesmo sendo um membro importante da OTAN, a Turquia continua firme em suas críticas às ações de Israel. As políticas de Israel em Gaza e na Cisjordânia têm sido consideradas inaceitáveis e há frequentes avisos sobre a possibilidade de um conflito direto caso não haja uma solução para a ocupação de Gaza. Em meio a essas tensões crescentes, o presidente turco Recep Tayyip Erdogan fez um discurso forte em que mencionou a possibilidade de um envolvimento mais profundo da Turquia no conflito em Gaza. Ele destacou que a Turquia precisa se fortalecer para acabar com a agressão israelense contra Gaza. Erdogan fez comparações com o envolvimento militar turco em conflitos como no Nagorno-Karabakh e na Líbia, sugerindo que a Turquia pode estar pronta para desempenhar um papel mais ativo no conflito entre Israel e Palestina. Esses comentários sinalizam um possível aumento da tensão na região à medida que a situação avança. As declarações de Erdogan levantam preocupações sobre a estabilidade regional, com a Turquia se posicionando como uma defensora dos direitos palestinos. A Turquia está mostrando que está pronta para agir militarmente, se necessário. Essa postura não só destaca as ambições do presidente Erdogan no cenário mundial, mas também reflete a crescente impaciência dentro da Turquia com as tensões não resolvidas entre Israel e Palestina. As declarações de Erdogan sugerem que a Turquia não deve ser subestimada e que está disposta a demonstrar sua força militar além de suas fronteiras, mostrando que pode ser uma influência forte em conflitos regionais. Analistas acreditam que as ações ousadas de Erdogan podem ter motivos mais profundos. Alguns acham que ele busca reforçar sua imagem política dentro da Turquia, enquanto outros acreditam que ele quer se destacar no cenário global e se tornar um dos líderes mais influentes da política internacional. No entanto, essa postura firme de Erdogan provocou um confronto verbal entre autoridades turcas e israelenses. O conflito começou quando o ministro das Relações Exteriores de Israel, Israel Katz, comparou Erdogan ao ex-presidente iraquiano Saddam Hussein, que foi derrubado e morto durante a invasão dos Estados Unidos no Iraque. Em resposta, o Ministério das Relações Exteriores da Turquia comparou o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu a Adolf Hitler e sugeriu que ele poderia enfrentar um destino semelhante. O ministro turco das Relações Exteriores, Hakan Fidan, também se manifestou, dizendo que as palavras de Erdogan refletem a consciência da humanidade. O apoio de Erdogan à causa palestina
tem sido amplamente aceito e respeitado. As ações da Turquia têm atraído muita atenção e admiração, especialmente de ativistas no Oriente Médio, que veem a postura do país como algo sem precedentes. Ao contrário do Irã, que há muito tempo apoia a independência palestina, mas normalmente limita seu envolvimento ao apoio de milícias na região, a Turquia, como membro da OTAN, mostrou disposição em assumir um papel mais direto em favor da Palestina. Essa atitude surpreendeu muitos, especialmente com a possibilidade de a Turquia mobilizar suas forças militares para defender a Palestina, o que aumentou ainda mais a admiração pelo país. Curiosamente, algumas pessoas argumentam que a Turquia não precisa ser mais forte do que Israel, pois já é uma potência militar. O ranking do Global Firepower apoia essa visão, colocando a Turquia como o 8º exército mais poderoso do mundo, bem à frente de Israel, que ocupa a 17ª posição. No entanto, apesar dessa diferença, Israel continua sendo uma força significativa devido às suas fortes alianças. A relação de Israel com os Estados Unidos adiciona um peso considerável à sua força militar e influência geopolítica. Para entender a verdadeira força militar da Turquia, o melhor é analisar seu exército, que é o ramo mais importante das Forças Armadas turcas. O exército turco foi fundado em 8 de novembro de 1920 e tem desempenhado um papel crucial em vários momentos importantes da história. Isso inclui sua participação na Guerra da Coreia, a invasão turca de Chipre em 1974, sua atuação na Guerra Civil Síria e seu papel como parte da aliança da OTAN contra a União Soviética durante a Guerra Fria. O exército turco tem se desenvolvido e expandido ao longo do tempo. Atualmente conta com cerca de 41.500 soldados, incluindo forças de elite como os boinas marrons das forças especiais, que são treinados para executar missões de alto risco que vão além das capacidades das unidades militares regulares. Embora façam parte do comando do exército, essas forças especiais recebem ordens diretamente do Estado-Maior turco. O exército turco é um dos principais ramos das forças armadas do país. Na última década, o exército tem atuado tanto dentro quanto fora das fronteiras da Turquia. Ele lutou contra insurgentes curdos no sudeste do país, monitorou o ISIS e enfrentou a intervenção russa na Síria. A Turquia também teve um papel importante na Força Internacional de Assistência à Segurança, ISAF, no Afeganistão, mostrando a ampla experiência de combate do seu exército. O crescimento militar da Turquia não é impulsionado apenas pelos altos gastos do governo. O orçamento total de defesa do país é de cerca de 10,6 bilhões de dólares, cobrindo todos os 4 ramos das Forças Armadas turcas. Embora isso represente mais de 2% do PIB do país, é um valor relativamente modesto em comparação com os padrões globais. A Turquia ocupa o 23º lugar no mundo em gastos militares, o que é uma posição notável, mas ainda está abaixo de algumas das principais potências militares. O exército turco continua sendo uma força altamente experiente e poderosa, capaz de realizar operações importantes dentro e fora do país. Mesmo com um orçamento de defesa relativamente modesto, a Turquia se posicionou como uma potência militar crescente e tem investido em sua própria produção de equipamentos de defesa. Desde a década de 1980, as Forças Armadas turcas vêm modernizando seu equipamento militar ao longo dos anos e continuam a buscar mais independência na produção de suas próprias armas e tecnologia de defesa. O exército, em especial, tem trabalhado para reduzir o número de soldados e formações militares, mas sem perder sua capacidade de combate, tornando-se mais eficiente. Essa estratégia tem sido bem-sucedida. Em menos de 2 décadas, a Turquia reduziu significativamente sua dependência de importações militares estrangeiras. Por exemplo, em 2004, o país importava cerca de 80% de suas armas do exterior,
mas em 2012 esse número caiu para apenas 20%. Hoje, a Turquia é um novo participante no mercado global de armas, exportando seus produtos para outros países. Como parte de seus esforços de modernização, a Turquia tem focado em atualizar sua frota de veículos militares. Atualmente, os principais tanques de batalha do exército turco são os modelos Leopard 2A4 e M60T. No entanto, o país ainda mantém um grande número de tanques mais antigos, como cerca de 400 unidades do Leopard 1 e 750 tanques M60. Além disso, cerca de 2.800 tanques M40 e 8 ainda estão em serviço, embora apenas 1.300 sejam mantidos como reserva. Os demais foram convertidos para outros usos militares ou usados para peças de reposição. Para substituir esses tanques mais antigos, a Turquia iniciou um ambicioso programa de produção de tanques nacionais. O principal destaque desse projeto é o tanque Altay ALMBT, com uma produção planejada de cerca de 1.000 unidades. Anunciado pela primeira vez em 2007, o projeto do Altay enfrentou alguns atrasos e mudanças, mas a produção já está em andamento e os primeiros tanques devem entrar em serviço até 2025. O design do Altay é baseado em tecnologia da Coreia do Sul. O tanque Altay, inspirado no K2 Black Panther, está prestes a se tornar um dos tanques mais caros do mundo, com um custo estimado de cerca de 13 milhões e 755 mil dólares por unidade. O Altay representa um passo importante no esforço da Turquia para desenvolver sua indústria de defesa e reduzir a dependência de armas estrangeiras. Quando se trata de veículos blindados, a Turquia utiliza vários modelos, como o FNSS ACV-15, o FNSS Pars 3 e o Macento I-13, que servem como veículos de combate de infantaria e transportadores de tropas blindados. Para operações antitanque, a Turquia usa o FNSS Pars 4Ox4, que vem equipado com lançadores de mísseis guiados antitanque como o OMETAS ou Kornet ATGM. Essa variedade de veículos mostra que a Turquia está focada em mobilidade, poder de fogo e versatilidade em combate moderno. Por meio desses esforços contínuos, a Turquia não está apenas modernizando suas forças armadas, mas também se posicionando como um importante produtor global de armas, demonstrando seu compromisso em se tornar uma força autossuficiente e poderosa no cenário internacional de defesa.